Eu sou Geraldo Miguel e falo daquilo que ferve em meu coração. E hoje eu senti de falar de identidade, gente. Sabe aquele papelzinho assim, ó? O RG, CPF, que tem todos os nossos dados. Quando a gente nasce, a gente é tirado o apgar, né? Pezinho ali, feito o exame de pezinho. Eles colocam o apgar, colocam nome da mãe, nome do pai, horário de nascer, o nome da criança, coloca tudo bonitinho ali no declaração de nascimento, né? Vamos colocar assim. E aí, o que acontece? A gente muda conforme a gente cresce, né? Ou chega num tempo mesmo, a mãezinha nossa vai lá e faz a nosso RG, onde tem nosso endereço, tem o nosso número, a gente tem um número, gente, sim, um número, né? O nome do nosso pai, o nome da nossa mãe, data de nascimento, horário, tudo esse processo aí, né? Assim como no nascimento, né? Na certidão de nascimento. E chega num tempo da nossa vida, mesmo a gente tendo esse cartãozinho da nossa identidade ali no papel, a gente se perde. E a gente fala, Senhor, quem eu sou? E antes mesmo de nós sermos gerados, o Senhor nos escolheu. Nós temos uma identidade em Cristo Jesus que nos escolheu antes da formação do mundo. Gente, que privilégio é esse, ser escolhida por Deus antes da formação do mundo? Em Éfeso fala, né, que antes mesmo da formação do mundo o Senhor nos escolheu. E aí, Ele nos escolheu. Escolheu a família em que a gente ia entrar, escolheu como a gente ia ser. Nós temos a identidade de Cristo em nós, né? Nós somos a imagem, a sua semelhança. Olha que coisa linda, gente. Imagina o Senhor soprar o fôlego de vida em nós. E quando Ele sopra o fôlego de vida em nós, Ele coloca a sua essência dentro de nós. Mas aí quando a gente nasce, quando a gente tá no ventre mesmo, né? A gente já começa a sentir as vibrações, tanto positiva como negativa deste mundo. E aí a gente começa automaticamente a se afastar um pouco da essência que nós somos em Cristo, né? A gente começa a nos identificar com o nosso pai, com a nossa mãe. Quando a gente nasce, a gente começa a pegar aqueles jeitos de ser deles, né? E a gente simplesmente começa a se afastar um pouco da essência que é de Cristo. E aí, quando a gente começa a ir para a escola, olha, eu ia falar para a igreja. Quando a gente começa a ir para a escola, a gente começa a ver os nossos amiguinhos, a gente começa a imitar algumas coisas. Quando a gente começa a ser jovem, gente, a gente vê as modinhas do mundo e a gente vai moldando totalmente a nossa vida. Aquela essência que nós éramos em Cristo antes, aquela essência que nós éramos como os nossos pais, né? Porque nós temos a nossa identidade em nós mesmos, né? Mas às vezes a gente se espelha muito em outras pessoas. E a gente começa a imitar os padrões deste mundo. E esquecemos do que nós aprendemos lá atrás com os nossos pais, ou a essência que nós tínhamos em Cristo, antes do nosso nascimento. E chega num certo ponto da nossa vida que a gente perde a nossa identidade. A gente começa a perguntar quem eu sou. Quem eu sou neste mundo? Para que eu tô aqui? Eu falo, gente, porque assim, eu tive um episódio, todos sabem, eu era muito ligada à minha mãe. Então, quando o Senhor achou graça de levar minha mãe para o reino da glória e ela voltou, eu falo assim que eu devolvi ela para Deus, né? Porque o tempo dela e os planos de Deus, o propósito que Deus fez para ela aqui na terra, ela cumpriu com muita honra, né? E é chegado o tempo de voltar. Então, quando ela voltou
pro Senhor, eu fiquei perdida, porque minha vida era cuidar da minha mãe. Eu não sabia fazer outra coisa além disso. Então eu fiquei muito perdida, não sabia o que fazer, o que pensar, como agir, sabe assim. E aí eu falava assim, Senhor, não tem mais nada nesse mundo, não quero mais nada desse mundo, quero ir embora também. Quero ir embora também porque aqui não faz sentido para mim. E eu fiquei perdida na minha identidade, sabe? Eu fiquei perdida neste mundo tão grande, né? Mesmo sendo casada, mesmo tendo meu esposo, né? Eu ainda fiquei assim meia sem saber o que fazer da minha vida. E aí eu falo assim que o Senhor me encontrou no meio do caminho, porque às vezes a gente vai todos os dias para a igreja. Eu me batizei com 15 anos, gente, mas eu falo que eu conheci o Senhor depois que o Senhor recolheu minha mãe. Porque aí a gente busca mais, a gente conhece a Deus, não de ouvir falar, mas de ter, sabe assim, uma intimidade com Ele, de conhecer Ele face a face. E eu falo que eu fui que nem, não que nem Paulo, mas eu encontrei, Jesus me encontrou que nem Paulo, no meio do caminho, no meio da minha dúvida sobre o mundo, de mim mesma, da minha identidade. O Senhor apareceu para mim e falou, filha, eu tenho muita coisa para fazer através de você. Então você precisa estar aqui, você precisa estar aqui, você precisa se firmar. Porque através de você eu vou alcançar mais muitas pessoas. Então, depois desse momento, gente, eu comecei a buscar o Senhor, buscar assim, com toda a minha força, com todo o meu coração, a ter uma intimidade com Deus, a conhecer o Deus que as pessoas falavam que eram, porque eu conhecia somente pelas pessoas e não por conhecer por mim mesmo, entendeu? Ter aquela experiência gostosa. E essa experiência me trouxe a minha identidade de filha amada, escolhida por Deus, sabe? Em Gênesis 1:26 fala que nós somos a imagem e semelhança do Senhor, que nós dominamos sobre todas as coisas, né? Que nós temos o domínio sobre todas as coisas. O domínio está nas nossas mãos, mas nós temos que estar preparados para receber, porque o que a gente recebe de Deus, às vezes não é nem para nós, mas para edificar a vida de outras pessoas. Então, a nossa identidade em Cristo nos faz reconhecer quem nós somos, saber que nós temos valor, que nós somos amadas, que o Senhor Ele provê na nossa vida, que Ele faz obra, faz prodígios, que Ele nos ama indiferente de como nós somos, sabe? Mesmo com as nossas imperfeições, porque na palavra de Deus fala assim, eu continuarei fiel a ti, mesmo que você seja infiel. Então, mesmo que nós sejamos infiéis, se nós se arrepender daquilo que nós fazemos de errado e se converter ao caminho do Senhor, mesmo que a gente seja tão errado, o Senhor vai continuar nos amando. Ele vai continuar nos chamando de filha amada, sabe? Então, essa é a nossa identidade em Cristo. Ser filha de Deus. E as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas estão todas ali na palavra de Deus. E a gente tem que tomar posse daquilo que nos pertence, a nossa identidade em Cristo. E é isso, gente. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Nós somos eleitas, nós dominamos sobre todas as coisas. O Senhor nos ama indiferente do que sejamos, do que façamos, sabe assim? Mas quando a gente começa a ler, a ter intimidade com Deus, gente, é uma coisa assim tão gostosa que a gente quer fazer de tudo para não, mesmo que a gente erre, porque a gente às vezes querendo acertar a gente erra, a gente faz de tudo para estar assim com o coração limpo diante da palavra de Deus, diante de Deus, porque quando a gente começa a ler, aprender de Deus, a palavra de Deus entra dentro do nosso coração e nos modifica. Ela restaura sonho, ela nos liberta de prisões espirituais, prisões mentais. Ela nos liberta de tantos males, gente, tantas coisas assim
que a nossa mente mesmo nos aprisiona. Então, vamos se achegar mais a Deus. Vamos buscar a nossa identidade em Cristo. Vamos tomar posse daquilo que o Senhor nos chamou para ser na face dessa terra. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E é isso. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua noite, sua tarde. Deus abençoe a sua vida, seus sonhos e seus planos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? E deixa um joinha, tá bom? Deus abençoe com muita paz, muita luz, muito de Deus na sua vida e na vida de todos os seus familiares. Um forte abraço.